Olá pessoal, vamos continuar o livro Fédon, parte 22. É um fato, continuou Sócrates, a harmonia tebana, ao que parece, tornou-se bastante propícia para nós. Mas como conquistar Cádmo e com que argumentos, Sebes? Estou certo de que os hás de encontrar, disse Sebes. Em todo caso, a tua argumentação contra a harmonia ultrapassou admiravelmente a minha expectativa. Quando Símias te mostrava as suas dificuldades, eu tinha minhas dúvidas de que se pudesse refutar a sua teoria. Por isso fiquei estranhamente surpreendido ao vê-la ceder imediatamente com o primeiro choque da tua. Não me espantaria que a de Cádmo tivesse a mesma sorte. Meu bom amigo, retorquiu Sócrates, não exageres para que não haja algum mal-olhado que venha estragar o discurso que vai seguir-se. Mas, isso aqui ele está dizendo, não fica babando para mim, porque senão isso até estraga, né? Quando tem alguém assim tão babando, pode até criar uma certa desconfiança, né? Vamos continuar. Mas isso é negócio dos deuses. Quanto a nós, ataquemos de perto, como diz Homero, para provar o que vale a teoria. O que procuras resume-se no seguinte: queres que se demonstre que a nossa alma é imperecível e imortal, para que um filósofo prestes a morrer possa confiar e acreditar que depois da sua morte será mais feliz no além do que se morresse depois de haver levado um outro gênero de vida, sem nisto mostrar uma audácia irrazoável e louca. Demonstra-se perfeitamente que a alma é qualquer coisa de forte e de semelhante à divindade e que existiu antes de sermos homens. Mas isto não impede, dizes tu, que nada se prove quanto à imortalidade. Apenas se prova que a alma é qualquer coisa de duradouro, que existiu algures antes de nós durante um tempo ilimitado, que sabia e fazia muitas coisas sem por isso ser imortal, e que o próprio fato de entrar num corpo humano é para ela o começo da perda e uma espécie de doença, fatigando-se de viver desta vida humana e acabando por perecer naquilo a que se chama a morte. Nada importa, dizes tu, que ela entre num corpo uma ou várias vezes, pelo menos tendo em conta os nossos temores, pois se tens razão de temer, a menos que se seja insensato, quando não se sabe nem se pode demonstrar se a alma é imortal. Penso ser mais ou menos isso o que defende Sebes, e é propositadamente que o repito várias vezes, para que nada nos escape e tu possas, se quiseres, acrescentar ou retirar alguma coisa. Então Sócrates reviu aqui a oposição de Sebes novamente para ver como é que, argumento a argumento, ele pode ir desconstruindo por que essa coisa que foi dita não tem uma lógica, né? Por que se pode demonstrar outra coisa que seja o oposto disso. Por ora, disse Sebes, não tenho nada a acrescentar ou a retirar. É precisamente isso o que eu defendo. Nesta altura, Sócrates fez uma demorada pausa, ocupado em refletir no fundo de si próprio. Finalmente continuou. O que pretendes não é coisa de pouca monta, Sebes. Isso exige uma investigação completa sobre a causa da geração e da corrupção. Vou contar-te, se quiseres, as minhas próprias experiências nestas coisas. Se entre elas houver algumas que te pareçam úteis, utilizá-las-ás para nos convenceres dos teus sentimentos. Quero com certeza, disse Sebes. Então agora ele vai falar sobre a causa de geração e da corrupção,
possamos ver se realmente é possível essa ideia da mortalidade ou da imortalidade da alma. Ouve então o que vou dizer. No meu tempo de juventude, Sebes, formara um extraordinário desejo dessa ciência a que chamam física. Parecia-me ser magnífico conhecer a causa de cada coisa, aquilo que a faz ser, aquilo que a faz perecer, aquilo que a faz existir. E muitas vezes dei voltas à cabeça para estudar problemas como estes. Será quando o quente e o frio sofrem uma espécie de fermentação que, como alguns dizem, os seres vivos se formam? Será o sangue que forma o pensamento, ou será o ar ou o fogo, ou nenhum desses elementos? E não será o cérebro que nos dá a sensação do ouvido, da vista e do olfato? Não será destas sensações que nascem a memória e a opinião, e não será da memória e da opinião, uma vez que se encontrem tranquilas, que nasce a ciência? Procurei igualmente conhecer as causas da corrupção de tudo isso, bem como os fenômenos celestes e terrestres. Mas acabei por descobrir que, neste gênero de estudos, me encontrava tão mal provido quanto se pode estar. Vou dar-te uma prova palpável. Há coisas que anteriormente eu conhecia claramente, ao menos pelo que me parecia a mim e aos outros. Pois bem, o estudo tornou-me cego ao ponto de ter desaprendido até aquilo que eu julgava saber sobre muitas coisas e particularmente sobre o crescimento do homem. Antes eu julgava que era evidente para todos que ele crescia pelo fato de comer e de beber. Pela alimentação, as carnes juntavam-se às carnes, os ossos aos ossos e assim as outras partes às coisas apropriadas a cada uma delas. E então a massa, que era pequena, aumentava de volume, sendo desta forma que o homem de pequeno se tornava grande. Era assim que eu pensava. Não te parece razoável? Sim, respondeu Sebes. Examina agora o seguinte. Julgava eu ser bastante saber quando vi um homem grande posto ao lado de um homem pequeno que ultrapassava uma altura de cabeça, ou mesmo com um cavalo junto a um cavalo. Ou, para pegarem exemplos mais claros que os anteriores, o número 10 parecia-me ser maior que o número 8, porque se juntava o 2 ao 8, e o duplo côvado maior que um côvado, porque o duplicava. E que pensas tu agora? Perguntou Sebes. Por Zeus, respondeu Sócrates, estou bem longe de julgar que conheço a causa de alguma dessas coisas, pois nem mesmo consigo reconhecer se, quando se junta a uma unidade outra unidade, se é a unidade a que se juntou a outra que se tornou 2, ou se é a unidade a que se juntou e a unidade que foi junta que se tornaram 2 pela adição de uma à outra. De fato, é para mim razão de espanto ver que, quando cada uma delas estava apartada da outra, eram naturalmente uma unidade e não o número 2, e que logo que se juntaram uma à outra se tornaram o 2 pelo fato de a reunião de as haver posto uma junto da outra. Também não me posso convencer de que, se cortarmos a unidade em duas, o fato desta divisão haja sido também a causa pela qual ela se tornou no 2, pois estamos perante uma causa contrária àquela que ainda há pouco nos dava 2. Há pouco foi porque as unidades estavam reunidas uma junto da outra e somadas uma à outra. Agora é porque a unidade é tirada e separada da outra. Já não posso crer igualmente que saiba a razão pela qual a unidade é gerada, nem, em suma, a razão por que nasce, seja lá o que for, ou porque
perece ou existe. É o resultado do meu primeiro método. Agora aventuro-me a encontrar outro método, rejeitando absolutamente o primeiro. Vale ouvir novamente, vou parar por aqui. Aqui é um raciocínio bastante complexo, ele está examinando à luz da razão, né? Por que realmente se enxerga uma coisa, né? O que faz hoje com que o nosso raciocínio conclua, por exemplo, que 1 mais 1 é 2, 1 mais 1 é 2 e o 1 que existia não existe mais, ou existe o 2 porque são as duas partes, né? E o que acontece quando essa divisão acontece, o 2 é dividido, voltam a ser os mesmos uns, ele vai esmiuçando a forma de raciocínio para que a partir dessa forma que hoje trabalhamos, né, a gente veja à luz da razão, à luz da lógica, se a forma como estamos olhando para a vida e morte também é alguma coisa que pode ser esmiuçada, ou se é algo, por exemplo, né, que a gente faz de uma forma automática que nem questiona, como a própria questão aqui da soma que ele está explicando, a diferença, como que é de fato, que consiste essa adição, coisa que muitas vezes não pensamos, né? Simplesmente aprendemos, né, que uma unidade somada a outra unidade dá o número 2. E aí ele diz, por que se forma o 2, né? É uma unidade que se juntou a uma outra unidade e se torna 2 porque uma é adicionada à outra, ou não, né? Isso acontece por outro motivo, né? E aí vale a pena ouvir e ler novamente aqui para entender isso um pouquinho melhor. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.